Depois do divórcio, pensei que nunca mais amaria. Mas então, ele, mais novo e silencioso, entrou discretamente na minha vida. Mesmo sem que nossas mãos se tocassem, meu coração reagia primeiro. Quanto mais eu tentava me afastar, mais nítida sua presença se tornava. Seria amor ou apenas um abalo tardio? No crepúsculo da minha vida, começa agora a história de um sentimento que não tem nada de leviano. No dia em que a última assinatura foi carimbada nos papéis do divórcio, uma parte de mim desmoronou em silêncio. Ao me libertar de um sobrenome que me foi familiar por tanto tempo, o ar pareceu mais leve, mas meu peito, estranhamente, pesava. A partir daquele dia, comecei a me redescobrir em meio às pessoas, reaprender a sorrir, a suportar o silêncio e, inclusive, a admitir o tremor no coração quando o olhar de alguém se demorava um pouco mais em mim. Assim, os dias foram passando, e em meio a essa rotina, encontros inesperados se infiltraram. Houve vários homens, gentis, afetuosos, cada um me consolando à sua maneira, mas um deles era diferente. Falava pouco, e quando sorria, os cantos dos seus olhos se moviam primeiro. Acima de tudo, ele era mais novo. Havia uma fronteira clara, criada pela diferença de idade. Mas diante dessa fronteira, ele não recuava. Seu olhar, como um girassol que encara uma só direção, sua atitude de permanecer em silêncio ao meu lado. Foi essa firmeza que, paradoxalmente, abalou meu coração. A primeira vez que sua mão roçou na minha, tentei ignorar, como se não fosse nada. Mas o calor deixado por aquele breve contato não desapareceu facilmente. Cada vez que nossos olhos se encontravam, havia um ar que fluía antes das palavras, um silêncio que se formava nos momentos em que nossa respiração se aproximava. Não prometemos nada, não dissemos nada, mas já sabíamos que este encontro não seria sereno. Eu me perguntava se, na minha idade, era permitido sentir esse frio na barriga, se um coração que já passou por tantas feridas poderia se abrir novamente. Ele sabia esperar. Aproximava-se, mas não forçava. Permanecia, mas não tentava possuir. E foi nessa contenção que uma atração ainda mais profunda nasceu. À medida que a noite avançava, o coração se tornava mais honesto e, durante o dia, a razão frequentemente vacilava. Certa noite chuvosa, estávamos no mesmo espaço, ouvindo a mesma música. Enquanto as gotas de chuva escorriam lentamente pela janela, seu olhar se demorou em meu rosto. Naquele olhar, sobrepunham-se perguntas não feitas e confissões não ditas. Desviei o rosto, mas já era tarde demais. Uma sensação de êxtase, que parecia prender minha respiração, pressionou meu peito. Não era um sentimento proibido, mas era um que eu não podia me permitir facilmente. O amor após o divórcio se apresenta de forma diferente. Apenas a excitação não é suficiente, e apenas a responsabilidade é pesada demais. Cada um de nós viveu seu próprio tempo, carregava suas próprias cicatrizes. Por isso, éramos ainda mais cautelosos. Um passo à frente, um passo atrás. Quando as mãos estavam prestes a se tocar, parávamos. E nessa distância sutil, o sentimento se adensava. O olhar se tornou mais importante que as palavras, e os gestos, mais que as promessas. Ele era um girassol. Atravessava os dias com uma atitude imutável, e não me julgava por minhas hesitações. Eu, no limiar do crepúsculo da vida, estava aprendendo uma nova emoção, um amor intenso, mas silencioso, profundo, mas não revelado. Era diferente da paixão da juventude e, por isso, mais assustador, porque eu sentia que, uma vez que me entregasse, não haveria volta fácil. Naquela noite, ficamos parados, olhando um para o outro. Ninguém disse uma palavra. A uma distância em que a mão estendida se tocaria, em que a respiração controlada seria ouvida. A escolha ainda restava: parar ou continuar. Lá fora, o som da chuva diminuía gradualmente, e naquele momento o ar prendeu a respiração. Como se o próximo passo fosse mudar tudo, estávamos nessa fronteira. A chuva quase parara, mas o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar. Continuávamos no mesmo lugar, e ninguém se moveu primeiro. O tempo parecia ter desacelerado,
a ponto de o som de inspirar e expirar se tornar nítido. Seu olhar era cauteloso, como o de alguém que não quer assustar meu coração, aproximando-se lentamente. Tentei desviar daquele olhar, mas quanto mais tentava, mais claro ficava que este momento não era um acaso, mas o fim de um sentimento há muito acumulado. "Não está com frio?" ele perguntou em voz baixa. Uma pergunta trivial, mas que continha ao mesmo tempo o desejo de se aproximar e a razão que o mandava recuar. Balancei a cabeça negativamente, e com aquele breve movimento, sua expressão se suavizou de forma quase imperceptível. Essa pequena mudança tocou meu coração. Fazia muito tempo que eu não me sentia observada com tanto cuidado. Sentamo-nos lado a lado no sofá. Havia um espaço claro entre nossos braços, mas minha consciência não parava de medir aquela distância. O fato de que um pequeno movimento da mão seria suficiente para nos tocar aumentava a tensão. Ele apertou a mão que repousava em seu joelho e depois a relaxou lentamente. Aquela cena me abalou ainda mais, porque me deu a certeza de que não era apenas eu que sentia aquela emoção. A conversa fluiu para assuntos do dia a dia. O tempo, o trabalho, memórias triviais. Mas entre as palavras, outros sentimentos se escondiam. Quando eu ria, ele sorria um pouco depois. Quando eu parava de falar por um momento, ele não se apressava em preencher o silêncio. E esse cuidado se infiltrava ainda mais profundamente em mim. Mentalmente, eu me advertia inúmeras vezes. Pare agora. Ir além é perigoso. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento surgia. Desde quando me tornei tão cautelosa diante de um novo sentimento? Seu ombro se inclinou um pouco na minha direção. Não soube dizer se foi intencional ou um acaso, mas meu coração reagiu rapidamente àquela mudança. Controlei a respiração e baixei os olhos. Naquele instante, a manga da sua camisa tocou levemente o dorso da minha mão. Um contato fugaz, mas a sensação se espalhou como uma corrente elétrica. Ele imediatamente corrigiu a postura e disse: "Desculpe." A palavra soou tão séria que quase me fez rir. Levantei a cabeça e o encarei. Em seus olhos havia um misto de desculpa e desejo. Era um rosto jovem, mas o sentimento não era leviano. Ele não me tratava com mera curiosidade, e isso tornava tudo mais pesado. Senti o pressentimento de que esta se tornaria uma relação da qual não se poderia escapar facilmente. Às vezes, comecei a falar, hesitante. A parte mais difícil é admitir para onde o coração está indo. Ele assentiu em silêncio. Era um sinal de concordância, mas que também continha sua própria história. Senti que ele engolia muito mais palavras do que eu. A diferença de idade, os olhares alheios, a realidade, e tudo isso construía seu silêncio. Olhei para fora e vi que as gotas de chuva começavam a cair novamente. Um som baixo, mas que preenchia o cômodo. Meu coração balançava ao ritmo da chuva. Ele se levantou e foi até a janela, e eu observei suas costas. A linha reta dos ombros, o passo hesitante. Ele se virou e disse: "Tudo bem se ficarmos assim. Só por hoje, não é?" A frase soou como uma promessa de que não avançaria, e ao mesmo tempo uma confissão de que não iria embora. Em vez de responder, levantei-me e fui para o seu lado. A uma distância em que nos olhávamos, em que a respiração era sentida. Mesmo sem estender a mão, já estávamos perto o suficiente. O peito apertou e, ao mesmo tempo, se aqueceu. Eu não sabia para onde este sentimento me levaria, mas, por agora, não queria negar este momento. Não fizemos nada, e, no entanto, muito aconteceu. Olhares, respirações, expressões sutis. O coração já havia se aproximado e recuado várias vezes. Ele, como um girassol, olhava em uma única direção, e eu, por um momento, fechei os olhos sob aquela luz. O momento da escolha ainda não havia chegado, mas uma coisa era certa: não poderíamos voltar ao que éramos antes. A longa noite estava apenas começando. Ele deu mais um passo e parou, como se seus pés tivessem tropeçado em uma linha invisível. Essa pausa sutil tornou o ar do cômodo ainda mais pesado. Senti sua respiração ficar um pouco mais rápida. À medida que a distância diminuía, o que cada um de nós escondia
também se tornava mais nítido. O desejo existia, claramente, mas o tempo e a realidade acumulados sobre ele nos seguravam. Fui a primeira a desviar o olhar. Se eu encarasse aqueles olhos por muito mais tempo, o muro que construí com tanto esforço dentro de mim desmoronaria. Eu havia prometido a mim mesma que nunca mais me apressaria. A ferida cicatrizou, mas a marca permaneceu. Eu sabia que, ao deixar alguém entrar, teria que aceitar seu mundo inteiro junto. Ele era jovem demais. Não que ser jovem significasse ser leviano, mas me vieram à mente os olhares e as palavras que ele teria que suportar. Ele levantou a mão em minha direção e a parou no ar. Pude ver a ponta de seus dedos tremendo. Você está bem? A pergunta surgiu novamente, mas desta vez soou mais como uma verificação do que uma pergunta. Assenti com a cabeça, mas nem eu mesma tinha certeza se a resposta era sincera. Eu não estava bem. Estava tão longe de estar bem que esse era o problema. Sentamo-nos novamente no sofá. Desta vez, o espaço era um pouco menor. A ponto de não poder dizer que não foi intencional, seu cotovelo tocou o meu lado e eu não me movi. Apenas essa escolha fez meu coração bater mais forte. Ele não disse nada. Em vez disso, respirou fundo lentamente, como se estivesse me dando tempo. Essa consideração foi ainda mais cruel. Parecia que ele me dava a liberdade de segurá-lo, se quisesse, mas ao mesmo tempo me entregava a responsabilidade. O que as pessoas vão dizer? Falei em voz baixa. Parecia um monólogo, mas ele entendeu. Ele pensou por um momento e depois baixou a cabeça. Isso é algo que eu terei que arcar. Naquela breve resposta estava contida sua determinação, mas eu balancei a cabeça. Não, eu também. Minha vida, meu nome, já haviam sido abalados o suficiente. Eu não queria mais tumulto, mas também não podia negar esse sentimento como se fosse uma mentira. Ele se levantou e foi até a janela. Seu rosto refletido no vidro parecia um pouco mais firme. Olhando para suas costas, pensei no que ele poderia estar escondendo. Ele era jovem, mas calmo. Talvez estivesse engolindo muito mais do que eu imaginava. A diferença de idade tinha um significado que ia além dos números. As estações que cada um de nós havia atravessado eram diferentes, e os caminhos a seguir também. Na verdade, ele disse lentamente, eu também tenho medo. A confissão foi silenciosa, mas intensa. Ele se virou e me olhou. Porque sinto que, se eu me aproximar, não poderei mais voltar atrás. A frase apertou meu peito. Porque eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Mais assustador que o desejo era o pressentimento de que essa emoção poderia mudar nossas vidas para sempre. Levantei-me e fiquei diante dele. Perto demais. A ponto de sentirmos o calor do corpo um do outro. Ele parecia ter prendido a respiração. E eu também. Por um instante, seu rosto se inclinou um pouco para baixo, a uma distância quase de toque. O coração martelava nos meus ouvidos. Foi quando eu dei um passo para trás. Seus olhos vacilaram com o meu movimento. Decepção e compreensão passaram por eles ao mesmo tempo. Agora não, eu disse com a voz trêmula. Era uma recusa, mas não uma negação. Ele assentiu com a cabeça e começou a respirar no mesmo ritmo que eu. Nossas mãos se roçaram de leve, e um arrepio percorreu meu corpo com o breve atrito. Mas não nos seguramos. Sabíamos que, no momento em que o fizéssemos, todos os muros desmoronariam. O silêncio se prolongou. Mas não era um silêncio vazio. Sentimentos não ditos se acumulavam em camadas, preenchendo o cômodo. Ele se sentou novamente no sofá, e eu fiquei de pé, do outro lado. Com a distância, o desejo se tornou ainda mais nítido. Fiquei surpresa ao descobrir que algo inalcançável poderia ser tão intenso. Acho melhor pararmos por aqui, por hoje, ele disse. Era uma indicação de que iria embora, mas não de que terminaria a relação. Assenti. Enquanto o acompanhava até a porta, trocamos novamente palavras triviais, mas sua mão, ao segurar a maçaneta, parou por um instante. Em seu olhar, ao se virar, havia um resquício claro de sentimento. A porta se fechou e eu fiquei sozinha. O calor dele ainda permanecia no ar. Sentei-me no sofá e lembrei da sensação de nossas mãos se tocando.
Meu coração já havia se aproximado e recuado dele várias vezes. Eu não sabia por quanto tempo este muro aguentaria. O que era certo é que este anseio não desapareceria facilmente. Ainda não havíamos feito nada, mas já havíamos começado muitas coisas. Ele voltou alguns dias depois. Não marcamos um encontro, nem demos uma desculpa. Apenas, naquela noite, no momento em que abri a porta, senti que o ar havia mudado. Ele estava parado em silêncio. E assim que o vi, meu coração reagiu primeiro. Não precisávamos dizer que ambos esperávamos por este momento. A hesitação ainda estava lá, mas as razões para recuar estavam se tornando cada vez mais fracas. Seus movimentos ao tirar os sapatos eram lentos. Como alguém que quer esticar o tempo, por menor que seja, fui pegar um copo d'água, mas parei. Ele ficou parado, hesitante, perto do sofá. Naquele intervalo estranho, a emoção transbordou. Perguntas não ditas, confissões adiadas. Tudo isso respirava silenciosamente neste espaço. Hoje. Ele começou a falar, mas parou. Levantei a cabeça. Em seu olhar, havia uma mistura de decisão e medo. Hoje, eu só queria ser honesto. No momento em que a palavra desceu no ar, meu coração bateu forte. Foi a primeira vez que percebi que a palavra honestidade poderia soar tão perigosa. Sentamo-nos frente a frente à mesa. A água nos copos mal diminuiu, mas nossos olhares se cruzaram repetidamente. Ele olhava para mim, depois para minhas mãos e depois para meus olhos novamente. Essa repetição diminuía gradualmente a distância. A ponta de seus dedos se moveu sutilmente, e eu percebi. Era o movimento de quem reprime o desejo de tocar. Ele disse em voz baixa. Já cheguei a pensar que este sentimento era um erro. A frase me feriu. Mas, por mais que eu tentasse organizá-lo, ele não desaparecia. Ele respirou fundo e continuou. Então, decidi não fugir mais. Em vez disso, decidi esperar. A última palavra me prendeu, porque eu sabia quanta coragem era necessária na escolha de esperar. Fiquei um bom tempo sem conseguir dizer nada. Sentia o peso da conclusão a que ele havia chegado. Mesmo sem saber o que haveria no final daquela espera, ele escolheu aquele lugar, e isso aqueceu meu coração. Ao mesmo tempo, o medo também cresceu. Senti que, no momento em que aceitasse esse sentimento, não poderia mais voltar a ser quem eu era. Levantei-me e fui até a janela. A noite era profunda e a cidade de São Paulo, silenciosa. Meu rosto refletido no vidro parecia mais calmo do que eu esperava, mas meu olhar era honesto. De costas para ele, eu disse: eu também estou muito abalada. A confissão foi pequena, mas sincera. E é por isso que tenho mais medo. Seus passos se aproximaram. Com muito cuidado, ele parou ao meu lado, a uma distância em que os ombros quase se tocavam. Mesmo sem nos olharmos, sentíamos a presença um do outro. No momento em que nossas respirações se misturaram, todos os meus sentidos se aguçaram. Ele baixou a mão e a colocou perto da minha. Não tocou, mas o calor já era suficiente. Essa distância sutil era, paradoxalmente, mais intensa. Se ele sussurrou, der mais um passo, você pode me parar? Naquela pergunta, havia consideração e desejo ao mesmo tempo. Assenti com a cabeça. Era uma permissão, mas também um aviso. Ele moveu a mão muito lentamente. O dorso da sua mão roçou no meu. Naquele instante, achei que minha respiração tinha parado. Foi um contato breve, mas meu corpo reagiu como se o conhecesse há muito tempo. Olhei para ele. Seus olhos eram escuros e profundos. Continham muito mais do que palavras. Ele se aproximou um pouco mais, a uma distância em que nossas testas quase se tocavam. Prendemos a respiração ao mesmo tempo. O tempo pareceu parar. Senti que, se passássemos deste momento, todas as escolhas anteriores perderiam o sentido. Sua mão envolveu a minha. Não apertou, era um toque pronto para soltar. E foi essa contenção que me derrubou. Apertei levemente a mão dele. Aquela resposta foi suficiente. Ele fechou os olhos, e eu fiz o mesmo. Nossas testas se tocaram. Os lábios não, mas os corações já estavam sobrepostos.
Com uma voz muito baixa, ele chamou meu nome. Aquele chamado penetrou fundo no meu peito. Senti sua respiração, e ele certamente sentiu meu tremor. Não poderíamos estar mais perto, nem em maior perigo. E, no entanto, eu não queria recuar. Depois de um momento, ele levantou lentamente a cabeça, ainda de mãos dadas. Até aqui, por enquanto, ele disse. Era uma declaração de pausa, mas não um fim. Assenti. Senti mais alívio do que decepção, porque eu não queria usar esse sentimento de forma leviana. Ficamos assim, parados, de mãos dadas, sem dizer uma palavra. O silêncio era quente e pesado. Uma emoção prestes a explodir pressionava meu peito. Mas, exatamente no limite, estávamos controlando a respiração. A explosão ainda não havia chegado. Apenas a certeza de que era inevitável. A noite descia silenciosamente. A chuva, contida durante o dia, começou a bater novamente na janela, e seu som se misturou com a respiração dentro do quarto, criando um ritmo lento. As luzes não estavam acesas, e a luz da cidade que se infiltrava pela cortina envolvia o espaço suavemente. Dentro dele, estávamos frente a frente. Não havia mais razões para voltar atrás, nem palavras a adiar. O ar, como se já soubesse a resposta, estava pesado. Ele foi o primeiro a expirar, muito lentamente. No momento em que sua respiração tocou meu rosto, o último muro dentro de mim desmoronou. Em seu movimento silencioso de aproximação, havia cautela e certeza. Sua mão tocou meu braço, e o contato pareceu mais uma confirmação do que uma pergunta. Levantei a cabeça. Seus olhos não vacilavam. Neles, havia um sentimento mais profundo que o desejo. A chuva caiu um pouco mais forte. Os filetes de água que escorriam pela janela refletiam a luz, brilhando. Por um momento, ouvimos aquele som, como se a noite estivesse nos dando tempo. Ele encostou a testa na minha. No breve instante em que a pele se tocou, todos os sentidos do meu corpo despertaram. A respiração se misturou. A fronteira entre nossos hálitos se desfez. Não chamei seu nome. Senti que ele saberia, mesmo sem que eu o dissesse. Em vez disso, senti sua respiração. Era quente e um pouco trêmula. E esse tremor passou para mim. Sua mão subiu pelas minhas costas, e em seu toque não havia pressa alguma. Lentamente, como se estivesse traçando uma memória antiga, a emoção se espalhou pela minha pele. Movemo-nos em silêncio. Da janela para o sofá. Aqueles poucos passos nunca pareceram tão longos. A luz mudou, as sombras se sobrepuseram. No momento em que enterrei o rosto em seu ombro, o mundo desapareceu por um instante. O calor do seu corpo me envolveu, e dentro dele eu não pensava mais na idade, na diferença de tempo. Apenas o agora existia. Ele parou por um momento. Respirou fundo e me olhou. Em seu olhar havia uma pergunta. Assenti com a cabeça, um movimento minúsculo, mas que continha toda a permissão. Ele me abraçou lentamente. Um abraço nem apertado nem frouxo. Um abraço que parecia uma promessa de que não nos perderíamos. O som da chuva se tornou o fundo, e o ar do quarto ficou cada vez mais quente. A pele se roçou, a respiração se entrelaçou. A emoção veio antes da ação. Sua respiração demorou em meu pescoço, e eu fechei os olhos. Naquele momento, todas as palavras se tornaram desnecessárias. O corpo entendeu primeiro, e o coração o seguiu. A sensação do tempo passando se tornou turva. Não sabia se eram segundos ou minutos. Movíamo-nos lentamente, sentindo um ao outro. O calor transmitido pela ponta dos dedos, a respiração que se aproximava e se afastava. Nessa repetição, o anseio se aprofundou e, ao mesmo tempo, se acalmou. A noite que chegou ao fim da espera foi silenciosa e, por isso, mais intensa. Inclinei o ouvido em seu peito. Ouvi o som regular do seu coração. Aquele som me acalmou. Ele envolveu minha cabeça com a mão e, em silêncio, ajustou sua respiração à minha. O silêncio era quente. Sem que precisássemos dizer, sabíamos o que o outro sentia. O corpo estava falando por nós. Quando a chuva diminuiu, a quietude desceu sobre o quarto. A luz lá fora se tornou turva, e a iluminação, mais suave,
estávamos sentados lado a lado, tocando-nos, mas sem mais tensão. Em vez disso, um profundo ressoar permaneceu. Ele segurou minha mão, e eu não a soltei. Senti que, mesmo depois que esta noite passasse, o sentimento não desapareceria facilmente. Olhamo-nos, controlamos a respiração e nos aproximamos novamente. A testa se tocou, os olhos se encontraram. Não havia risos, mas havia paz, como um momento conquistado após uma longa espera. Ele sussurrou algo muito baixo. Não foram palavras, mas o som ecoou em meu coração. Em resposta à sua respiração, eu expirei lentamente. A manhã chegou silenciosa. O som da chuva cessou durante a noite, e do lado de fora da janela, apenas uma luz cinzenta permanecia. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que senti não foi o calor, mas a quietude. A intensidade de ontem parecia um sonho distante, e em seu lugar, os pensamentos se instalaram. Enquanto controlava a respiração e olhava para o teto, minha mente já estava em vários lugares. Sobre o que foi esta noite e o que não foi, ele ainda dormia. Respiração regular, um ritmo um pouco mais lento. O som preenchia o quarto. Com cuidado, levantei-me. Não foi o movimento do corpo, mas o do coração que pareceu mais pesado. Estávamos perto, mas não nos tocávamos. Na noite anterior, abrimos mão de muitas coisas, mas amanhã trouxe de volta as perguntas. Teria sido amor? Ou o escape de um coração há muito reprimido? Abri um pouco a cortina, e a manhã cinzenta se infiltrou. Os ruídos da cidade ainda não haviam despertado, e o mundo parecia prender a respiração por um instante. Nessa fresta, olhei para dentro de mim. Não era arrependimento, mas também não era certeza. A única coisa clara era que eu não poderia mais voltar a ser quem era antes. Fervi água na cozinha. Enquanto despejava a água quente na xícara, minha mão tremeu por um momento. A memória de ontem subiu pela ponta dos meus dedos. A sensação de nossas mãos juntas. O momento em que as respirações se sobrepuseram. A noite em que a emoção veio antes da ação. Tudo aquilo havia passado, mas não desaparecido. Quando voltei com a xícara, ele havia aberto os olhos. Nossos olhares se encontraram. Breve, mas profundo. Ele não disse nada. Em vez disso, levantou-se lentamente e se sentou. O silêncio não foi constrangedor. Pelo contrário, pareceu um tempo necessário. Ambos sabíamos que ainda era cedo para definir tudo com palavras. Ele pegou a xícara e assentiu. Era um sinal de agradecimento, mas que continha muito mais. Você está bem? Ele perguntou com cuidado. A pergunta era simples, mas o significado era amplo. Pensei por um momento e assenti. Sim. Só tenho um pouco mais de coisas para pensar. Foi uma resposta honesta. Ele tentou sorrir, mas parou. Pude sentir que ele estava no mesmo estado. A manhã passou lentamente. Sentamo-nos lado a lado, perto da janela. Não nos tocávamos, mas a distância era pequena. Poderíamos nos alcançar estendendo a mão, e esse fato nos tornava mais cautelosos. A intimidade de ontem não havia desaparecido, mas estava mudando de forma. No lugar do calor, restava a profundidade. Ele, após um momento de silêncio, disse: "O que aconteceu ontem não foi uma fuga." A frase moveu meu coração. "Para mim também não", respondi. "Mas a realidade continua a mesma." Ele assentiu. Um sinal de compreensão. Nós nos conhecíamos melhor agora, e por isso nos tornamos mais prudentes. Então, a campainha tocou. Um som inesperado. O ar congelou por um instante. Ele me olhou com olhos surpresos, e meu coração acelerou. Não havia muitas pessoas que me visitariam a essa hora da manhã. Quem quer que estivesse na porta, era alguém que quebraria esta quietude. Controlei a respiração e fui até a porta. Ao abrir, vi o rosto de um velho conhecido. Uma visita inesperada. Ele moveu o olhar, como se estivesse avaliando a situação. Cumprimentei-o com calma. Trocamos sorrisos constrangidos, mas as palavras foram breves. Depois que ele comunicou seu recado e foi embora, fechei a porta e o ar do quarto voltou a fluir. A crise havia passado, mas a pergunta permaneceu.
Ele estava parado perto da janela. Olhando para suas costas, eu soube. Esta relação não poderia mais ser escondida. A noite de ontem foi só nossa, mas a escolha de hoje estava conectada ao mundo. Ele se virou e disse: "Não vou apressar as coisas." A frase foi uma promessa e um ato de consideração. Assenti. Por agora, isso era o suficiente. Arrumamos o café da manhã juntos. Lavamos as xícaras. Abrimos a janela. Eram pequenas tarefas, mas nelas havia um novo ritmo. Entre a intensidade de ontem e a realidade de hoje, estávamos encontrando um equilíbrio. Cada vez que nossas mãos se roçavam, um resquício de sentimento permanecia, mas não nos segurávamos, porque sabíamos que, mesmo sem segurar, estávamos conectados. A hora dele ir embora se aproximava. Na porta de entrada, paramos por um momento. Uma tensão diferente da de ontem. Ele me olhou e disse em voz baixa: "Isto pode ser um começo ou não." Eu sorri, mas foi real. Sua expressão se suavizou com a minha resposta. A porta se fechou e eu fiquei sozinha. O calor ainda permanecia no quarto. O silêncio não era solitário. Havia muitos pensamentos, mas o coração estava estranhamente em paz. Tive a certeza de que a noite de ontem não foi uma fuga. Foi uma escolha, e eu continuava a escolher. A manhã passou assim. Não foi perfeita, nem impecável, mas foi real. Nós nos aprofundamos um no outro, e ao mesmo tempo, nos tornamos mais cautelosos. Para onde este sentimento nos levaria, eu ainda não sabia. A única coisa certa era que depois da noite de ontem, não poderíamos mais fingir que não nos conhecíamos. O tempo após aquela manhã fluiu silenciosamente. Mesmo com o passar dos dias, não nos apressamos. As mensagens eram curtas e os encontros, mais ainda. Mas o espaço entre eles não estava vazio. Imaginávamos o dia um do outro e, em nossos próprios lugares, repetíamos a mesma pergunta: o que é isto? Para onde queremos ir? A resposta não vinha fácil, mas os corações apontavam cada vez mais para a mesma direção. Certa noite, nos encontramos novamente, sem um compromisso especial ou um grande motivo. Em um parque no Ibirapuera, ao entardecer, quando as pessoas começavam a voltar para casa, a brisa era suave e a luz se estendia longa entre as árvores. Ele estava sentado em um banco e, quando me aproximei, levantou-se. A cena pareceu estranhamente familiar, como se estivéssemos juntos há muito tempo. Caminhamos lado a lado. As mãos não se tocavam, mas nossos passos se ajustaram naturalmente. Não falamos muito. Em vez disso, o silêncio era confortável. Os pensamentos que eu vinha cultivando apenas em meu coração pareciam se organizar lentamente naquele ar tranquilo. De repente, ele parou de andar. Eu também parei. Ele me olhou e disse: "Eu não quero mais fugir." Aquela frase permaneceu em meu peito por um longo tempo. Dizer que não fugiria era o mesmo que dizer que ficaria. Uma escolha de não ignorar o sentimento, não importando o resultado. Olhei para ele por um bom tempo e disse: "Eu também não." A resposta foi mais uma decisão do que uma certeza. Uma promessa de respeitar esse sentimento, mesmo que não fosse perfeito, mesmo que a insegurança permanecesse. Sentamo-nos novamente no banco. O sol estava quase se pondo e o céu se tingia de um azul suave. Ele segurou minha mão com cuidado. Desta vez, o tremor era menor. Não era uma mão pronta para soltar, mas uma mão com a intenção de ficar. E eu não a soltei. Aquele simples gesto tranquilizou meu coração. "Não importa o que as pessoas digam", ele disse. "Se formos devagar, não vai ficar tudo bem?" Eu sorri. "Nós já somos pessoas que vão devagar, não somos?" Ele também sorriu com a minha resposta. Um sorriso pequeno, mas sincero. Não tentamos mudar um ao outro. Em vez disso, decidimos respeitar o ritmo de cada um. À medida que a noite se aprofundava, o parque ficava mais silencioso. Sob a luz de um poste, paramos por um momento. Ele tocou levemente os lábios em minha testa. Leve demais para dizer que tocou, mas perto o suficiente para não dizer que não tocou. O calor se infiltrou em meu coração. O peito se aqueceu, a tensão se desfez. Pensei que esta era a nossa maneira de escolher.
O tempo que se seguiu não foi dramático. Pelo contrário, foi sereno. Jantávamos juntos. Cada um voltava para sua casa e esperávamos pelo próximo encontro. Mas nessa normalidade, a relação se fortaleceu. Ele continuava a olhar em uma única direção, como um girassol, e eu aprendi a não desviar daquela luz. O amor no crepúsculo da vida não era barulhento. Em vez disso, era profundo. Às vezes, a ansiedade levantava a cabeça. Perguntas sobre o futuro, os olhares ao redor, os problemas práticos criados pela diferença de idade. Sempre que isso acontecia, não parávamos de conversar. Mesmo sem uma solução, não escondíamos nossos corações. E essa honestidade nos protegia. Estávamos aprendendo que o amor não é suficiente por si só, mas quando o respeito e a escolha se juntam, um caminho se abre. Um dia, ele segurou minha mão e disse: "Gosto desta paz que temos agora." Meus olhos se encheram de lágrimas com a frase. O amor da juventude foi como uma chama, mas o amor de agora era como um calor que eu queria ter por perto por muito tempo. Apoiei a cabeça em seu ombro. Sem palavras, já era suficiente. No final, não fizemos grandes declarações. Não prometemos morar juntos, nem falamos de eternidade. Em vez disso, escolhemos o hoje, amanhã e no dia seguinte também. As pequenas escolhas, juntas, formaram a relação. E diante dessas escolhas, o coração se acalmou. Na última noite que passamos juntos, estávamos perto da janela. As luzes da cidade brilhavam e nossos reflexos se sobrepunham no vidro. Ele pousou os lábios em minha testa mais uma vez. Desta vez, demorou mais. Enquanto isso, eu o abracei pelas costas. Senti a batida do seu coração, 2 ritmos, batendo em uma frequência não muito diferente. A história terminou assim, sem um final dramático, nem uma despedida em lágrimas. Em vez disso, houve uma escolha silenciosa. O amor que chegou no crepúsculo não virou a vida de cabeça para baixo, apenas mudou um pouco a direção. E essa mudança foi profunda o suficiente para durar muito tempo. Quer fiquemos juntos ou sigamos caminhos separados, esta memória permanecerá como um perfume, sem desaparecer, mas sem pesar, aquecendo um canto do coração. Se você ficou curioso sobre o fim desta história, inscreva-se no canal e deixe seu like agora mesmo. A sua escolha fará a próxima história continuar.